Hoje vamos falar sobre a cor mais macabra da história da arte. Eu sou Cristina Ascar, sou mestra e doutoranda em História da Arte pela Unifesp e pesquiso sobre mulheres artistas. Então, visite meu canal, eu tenho muitas informações inéditas para vocês. Bom, eu já fiz um vídeo falando sobre os tipos de pigmentos, como eles eram feitos, eu deixei algumas cores aí meio de lado para pesquisar um pouco mais sobre elas. E uma das cores é essa sobre a qual vamos falar hoje, que ela foi usada por séculos para velatura como verniz e para obter diversos níveis de tons ocre, ou também um tom marrom. Estou falando do Mummy Brown, um marrom múmia. E aí a gente descobre que esse nome de marrom múmia não é à toa, porque realmente era um marrom que vinha das múmias egípcias trituradas. Esse foi o segredo mais sombrio guardado nas pinturas dos grandes mestres. Parece chocante, mas não é lenda. Por séculos, um dos pigmentos marrons mais populares era feito de corpos mumificados. O marrom múmia, como era conhecido, era barato, comum e apreciado pela cor quente. Os artistas, como os pré-rafaelitas, compravam já em potes e não sabiam de onde vinha esse pigmento. Era um marrom translúcido, ideal para realizar sombras e realizar também detalhes em pinturas a óleos ou até aquarelas, sobretudo para pintar os tons carne, né? A parte do corpo que ficava à mostra. Então, digamos que uma das desvantagens desse pigmento é que ele desbotava facilmente depois de secar e dava um aspecto um pouco rachado e craquelado para as obras. Mas como foi isso de usar um cadáver para chegar a um tom de pigmento? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos tentar entender um pouquinho o processo de mumificação. Como era? O corpo era lavado, por uma incisão, eles retiravam os órgãos, uma incisão no abdômen, o cérebro também era retirado, só que pelo nariz, usando um gancho. O coração era deixado no seu lugar, pois seria crucial para o julgamento pós-vida. Depois disso, o corpo era coberto e preenchido também com um tipo de sal chamado natrão, por cerca de 40 dias, porque precisava remover toda a umidade do corpo para evitar a decomposição. Depois desse processo de desidratação, o corpo passava por uma limpeza novamente e era preenchido com linho, com palha, com serragem, para restaurar a forma original. E aí eles usavam materiais aromáticos, porque, claro, o cheiro deveria ser, no mínimo, ruim. O corpo, então, era cuidadosamente enrolado em longas tiras de linho, com uma resina que era aplicada entre as camadas dessas bandas, né, dessas fitas de linho, para fixar os panos e selar o corpo. Amuletos, textos sagrados eram colocados também entre as bandagens para proteção. A múmia, porque já para esse momento já era uma múmia, era colocada em sarcófagos ricamente decorados e lacrados com rituais. Esses sarcófagos eram levados para as tumbas e já estavam prontos para a jornada eterna, com as oferendas, bens funerários, tudo que a gente já conhece sobre essa questão egípcia. Isso porque para os egípcios o corpo precisava estar preservado para que o espírito encontrasse esse corpo e pudesse reconhecê-lo para habitar nele novamente na vida após a morte. Isso é o que garantia a imortalidade. Tá, mas como é que eles chegaram ao uso do pigmento marrom? Bom, isso começa na Idade Média, quando as múmias trazidas do Egito eram comercializadas para supostos fins medicinais. Isso mesmo. Os europeus acreditaram por muito tempo que a substância escura que envolvia os corpos das múmias era betume, uma mistura mineral que já era usada na medicina persa. Guardem essa informação. Quando descobriram as tumbas com milhares de cadáveres, os europeus acharam que tinham encontrado uma solução para a escassez do betume e passaram a usar esse líquido viscoso como um remédio. Eles fizeram isso, fizeram um líquido a partir dessas múmias, conseguiram chegar nessa redução e usavam para tudo, para dor de dente, infecções, até coisas mais graves. A população local no Egito e mais pobre vendia as múmias por valores que eram para os europeus uma pechincha. Por exemplo, segundo uma matéria da revista super interessante, os europeus podiam comprar 3 cabeças por meio de rã, a moeda do mundo árabe. Estudos recentes
indicam que essa coloração escura provinha de uma mistura complexa de resinas. Resina é uma substância viscosa que normalmente se retira de árvores, mas hoje a gente já tem resinas que são sintéticas. Então, entre essa mistura de resinas e óleos. Só que aqui tá o detalhe, porque o termo múmia, que eu vou deixar transcrito aqui, múmia, em persa se referia a uma substância betuminosa, originária da Pérsia, e era usada como remédio. Encontraram esses escritos e aí, fazendo uma tradução, acreditaram que a palavra múmia estava diretamente associada a remédio. E aí a informação se disseminou, virou praticamente uma fake news, porque era um tal de passar resto de múmia no corpo, fazer chá, enfim, vocês podem imaginar. No Renascimento, alguns estudiosos perceberam que poderia haver um erro na interpretação e na tradução desse termo, mas aí já era tarde. Inclusive a cor marrom já estava em pleno uso entre os artistas. E vocês se perguntam, ok, mas como ou por que usaram as múmias como pigmento? Já que estava sendo usado como remédio. Bom, porque, basicamente, eu disse isso no outro vídeo, os artistas eram alquimistas. Eles misturavam muitas coisas para chegar a um tom, né, a uma cor que eles estavam buscando. E fazer um pigmento implicava experiência, criatividade, coragem, porque às vezes eles tinham que arriscar a vida, era uma questão também de misturas químicas, enfim. Então eles usavam tudo que estava ao alcance, tudo que estava ao alcance era testado e usado para compor um pigmento. Então trituraram os ossos dessas múmias. E esse pó que sobrava, que era resultado desse processo, era misturado com uma resina branca e um óleo secante para criar a tinta mais pastosa, quase, digamos, oleosa. O resultado era um marrom terra quente, transparente e considerado excelente para sombras, veladuras e tons de carne. Esse tom que ao mesmo tempo era meio ocre, mas também era transparente, era ótimo para construir camadas de cor que os artistas precisavam e para as velaturas, e aí funcionava como uma espécie de verniz. Os manuais de pinturas dos séculos 17 ao 19 já mostram a receita dessa cor. E alguns tratados já descrevem o marrom feito de múmias. Nós temos registros de farmacopeias, catálogos de corantes que listavam a múmia como ingrediente dessa cor. A famosa empresa londrina de cores Robertson Co. vendia o pigmento. E em um dos seus livros de receitas, de 1850 aproximadamente, contém a fórmula do marrom múmia. Mas veja, essas coisas estranhas não aconteceram só com a cor marrom, não. Tem a história do amarelo, que tinha um cheiro fortíssimo de amônia, porque era feito de amoníaco, porque era feito de urina de vacas desnutridas. E ele vinha da Índia. Tem a história do verde, que continha arsênico, foi usado também como inseticida. Bom, essas histórias dão para outro vídeo. A questão do marrom múmia tá super bem documentada, por mais horripilante que seja, e tem até uma fofoca histórica com isso, porque conta-se que o artista Edward Burne Jones, quando ele descobriu a origem do tom que estava, qual era a origem do tom que ele tanto gostava e tanto usava, né, esse marrom múmia, ele ficou tão perturbado que, de acordo com um relato que o sobrinho dele deixou, o Rudyard Kipling, ele fez uma autobiografia e ele escreveu em algum momento que o tio desceu em plena luz do dia as escadas com tubos de marrom múmia na mão, dizendo que havia descoberto como era feito essa cor, que era feita dos faraós mortos, então nós deveríamos enterrá-los de acordo com a tradição. E aí o sobrinho diz o seguinte: todos nós saímos e ajudamos segundo os ritos dos faraós. Então, de acordo com o sobrinho, o Edward cavou um buraco no quintal, enterrou os tubos de tinta marrom e depois fez uma cerimônia. Incrível. E vocês? O que vocês acharam desse pigmento tão macabro? Me conte nos comentários. Deixem seu like, sigam o perfil para mais relatos de arte. Muito obrigada e até a próxima.